Os meninos e menina, chique ou não, como que vocês estão? Mais uma sexta-feira, 15 de setembro de 2023. E aí, como que foi a sua semana? Fazendo os planejamentos para os próximos dias, para os próximos meses? Tá se organizando? Tá correndo atrás aí de fazer o seu sonho virar realidade? Meus amigos, hoje eu quero ser breve, porque a palavra que eu tenho aqui hoje, a reflexão que eu tenho para você hoje, ela pode demorar um pouquinho, mas eu gostaria muito que você assistisse até o final. Porque de repente aquela luz que você está buscando, ela pode estar aqui, nesse vídeo de hoje. Então, vem comigo e vamos direto no assunto. Os menino e menina, chique ou não, como que vocês estão? Olha nós aqui mais uma vez. Gente, eu recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa que acompanha meu trabalho nas redes sociais, me contando o momento que ela está passando. E todos nós estamos atravessando um certo momento na nossa vida. Eu falei disso há uns dias atrás. Todos nós estamos atravessando um momento de desafio, um momento de adversidade. Todos nós temos aí o nosso fardo, vamos dizer assim, para a gente carregar. Mas Deus está sustentando cada um de nós. Eu recebo várias mensagens aqui, converso com bastante gente aqui. E muitas pessoas me falam assim, Deus está te usando para falar comigo. E se Deus está me usando para falar com vocês, que Ele continue agindo assim. Aqui eu sou só um mensageiro, é tudo dele. E essa pessoa me disse o seguinte, que ela é da área do agro e que ela já está formada, que ela está procurando emprego, está desde 2022 sem conseguir trabalhar, já entregou currículo, já buscou oportunidade e não está conseguindo. E está desanimada, e está triste, e está desesperada em busca de uma oportunidade. E me perguntou assim, no final da conversa, como não perder a fé nesses momentos? O que Deus quer de mim? Parece que Deus esqueceu de mim. Então eu conversei com ele, mas antes de eu continuar essa história, eu quero trazer para vocês aqui um pouco da história de Daniel. Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões. Para quem não conhece, eu vou contar aqui brevemente, para a gente não estender muito em detalhes. Naquela época, o nome do rei era Dário. Então o rei achou necessário dividir o seu reino em 120 províncias. E em cada uma dessas províncias ele levantou um homem para cuidar. Ou seja, 120 homens. E depois esse rei levantou mais 3 homens. E esses 3 homens iriam coordenar esses 120 homens que coordenavam as 120 províncias. Dentre esses 3 homens estava Daniel. E Daniel se destacava em tudo o que fazia, em tudo que Daniel colocava a mão, ele se destacava. Então o rei começou a observar isso. E dentre esses 3 homens, que eram os braços direitos do rei, o rei colocou Daniel para ser o número 1. Tudo o que acontecesse, eles tinham que responder e dar satisfações a Daniel. O que aconteceu então? Os outros 2 homens ficaram enciumados por Daniel ter virado o líder maior. E na vida da gente é assim. Quando a gente estiver atravessando algum momento, a gente vai ter uma forte oposição. Quando a gente estiver em busca de um objetivo, que seja ele um trabalho, que seja ele montar o seu negócio, que seja qualquer objetivo que você deseja, você terá uma oposição torcendo contra você. Quando você estiver crescendo, quando você estiver se destacando, você vai incomodar muita gente e muita gente vai querer te derrubar. Então esses homens fizeram uma reunião para poder derrubar Daniel. Uma reunião sem a presença de Daniel, é óbvio. Porque durante o período que Daniel estava coordenando tudo aquilo ali,
tentaram de toda maneira achar alguma coisa que incriminassem Daniel para ele poder perder o seu cargo. Mas Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem honesto. Então nada acharam para acusar Daniel. Então colocaram em prática um decreto, onde o decreto falava o seguinte: nos próximos 30 dias ninguém vai poder orar e pedir a Deus nenhum nada, a não ser a você, nosso rei. As pessoas só vão poder curvar, só vão poder colocar o joelho no chão para pedir a você, nosso rei. E levaram esse decreto para o rei, explicaram para ele. O rei era amigo de Daniel, mas não sabia que estava sendo enganado e não sabiam que a intenção desses homens era derrubar Daniel. O rei assinou o decreto e colocou o seu selo. Então, quando Daniel viu aquele decreto e foi para sua casa, lá no seu quarto, e ele se ajoelhou, conforme fazia todos os dias, 3 vezes por dia, e ele se ajoelhou para orar ao seu Deus. E os homens que lhe vigiavam descobriram que ele estava fazendo isso. E nos próximos 30 dias o decreto falava que ninguém poderia pedir nada a nenhum outro Deus, só poderiam curvar-se e pedir ao rei. Então levaram isso para o rei e disseram: você não assinou o decreto? Sim, o decreto está em vigor, pois tem um homem, o Daniel, ele está descumprindo, ele não cumpre o que está no decreto. O rei ficou chateado porque não queria que mal nenhum acontecesse a Daniel e tentou livrar Daniel o máximo de tempo possível. Mas os homens foram para cima do rei e disseram: pela lei, todo decreto que foi assinado e selado pelo rei do momento não pode ser desfeito. Então o rei ordenou que buscassem Daniel e o atirassem na cova dos leões. Pegaram Daniel e antes de levá-lo para a cova, o rei lhe falou: você está livre para continuar pedindo a seu Deus que o livre deste momento. Então jogaram Daniel na cova dos leões e com uma pedra tamparam a cova dos leões. O rei voltou para o palácio, não quis comer, passou a noite inteira sem dormir e disse: amanhã cedo, quando o dia clarear, quando o sol se colocar, eu irei à cova ver como está Daniel. Mas eu acho impossível Daniel atravessar este processo. E no outro dia de manhã, quando o sol foi saindo, lá estava o rei de frente à cova. E essas palavras que o rei disse, que estão na Bíblia, o rei disse assim: Daniel, será que você ainda está aí? Será que o Deus que você acredita o livrou deste momento? Então lá de dentro da cova, Daniel gritou: estou aqui, meu rei. Deus mandou o seu anjo e o seu anjo fechou a boca dos leões. Então quando abriram a cova, Daniel estava ileso, não tinha sofrido nenhum ferimento. E imediatamente o rei, vendo que foi enganado pelos outros homens, mandou atirar dentro da cova esses homens com suas mulheres e filhos. E antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões o esmagaram. Então, meu amigo, eu estou te trazendo essa passagem bíblica aqui pelo seguinte: nenhuma cova aí que você está atravessando pode ser maior que o seu Deus. Então, quando esse amigo que me mandou a mensagem falou como manter a fé nesse momento, que eu estou procurando trabalho há mais de 1 ano e não encontro trabalho. Eu vi a foto do seu perfil, casado, com seu filho no colo, e ele me disse assim: será que Deus esqueceu de mim? Por que Deus esqueceu de mim? Então eu falei para ele: meu amigo, você tem uma linda família, você tem um filho abençoado, você é novo, você tem saúde, você é um cara privilegiado. Será que Deus esqueceu mesmo de você? E ele me respondeu assim: eu tô do lado de cá chorando. Hoje você me deu força. Ontem, quando te mandei a mensagem, eu achei que você nunca ia me responder, mas eu disse para ele que aqui nas minhas redes sociais não tem nenhum robô em busca de curtida. Aqui tem uma pessoa de carne e osso. Aqui tem um cara que já passou por muitos desafios e passa. Eu saí de casa cedo, eu sou filho de gente pobre, eu fui criado no pouco.
Eu já comi, galera, depois que eu saí de casa, o pão que o diabo pisou em cima muitas vezes. Só que Deus estava na frente. Só que a fé que eu tenho no meu Deus, ela é gigante demais. E leão nenhum no mundo, ele vai me devorar. Então, para você que está passando aí uma dificuldade igual esse amigo aí, eu falei para ele, se entregue mais. Se você está entregando 10 currículos, entregue 20. Relacione-se mais. Vá em busca da oportunidade. Porque a hora que Deus abrir uma porta para você, ninguém fecha. Porque Deus é grande demais, meus amigos. Porque Deus muitas vezes está preparando a gente para algo grandioso. Assim como Ele fez na vida de Daniel. Para Daniel cumprir seu propósito e ficar conhecido no mundo inteiro pelas cartas que o rei depois mandou para todo mundo, porque ele queria que Daniel ficasse conhecido. E o rei falava, prosperem em nome do Deus de Daniel. Para você alcançar o seu propósito, para você chegar onde você sonha todos os dias, você vai ter muitas vezes que dormir na cova dos leões. Mas se Deus preparou o seu terreno, não tem leão nesse mundo que vai te devorar. Porque o anjo do Senhor vai estar vigiando. E esses leões não terão força para abrir a boca e te derrubar. Então aprenda que quando você estiver passando dificuldade, vai ter gente próxima de você que vai estar comemorando. Quando você estiver crescendo, quando você estiver se destacando, aprenda que você vai incomodar. Aquela manga madura que está lá no galho alto da árvore, né? O que o pessoal faz? Taca pedra nela. Fruta que destaca leva pedrada, né? Então, cuida da sua fé, porque ela é muito importante. E eu digo para vocês, assim como eu disse para esse amigo, se você perder a fé, você perdeu tudo. Deus jamais vai te abandonar. Se doe mais, faça mais. A gente vai ter que atravessar muito deserto, a gente vai ter que visitar muitas covas de leões. A gente vai ter que passar e superar muitos desafios para a gente alcançar o nosso propósito. Todos aqueles que são grandes hoje, estão todos os dias batalhando para se manterem firmes ali. Mas até eles chegarem naquele lugar, eles atravessaram muitas coisas. Eles tiveram que abrir mão de muitas coisas. E às vezes você vai ter que renunciar a muita coisa. Essa amizade que não te soma em nada, sabe? Você vai ter que renunciar às vezes o seu lugar que você está e vai ter que ir para um lugar diferente. Você vai ter que abrir mão de muita coisa se você quiser alcançar o seu propósito. Porque Deus está preparando o terreno. Deus te testa, Deus me testa a todo momento para ver se a gente é merecedor daquilo que Ele está preparando para a gente. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que entender que nada vai acontecer da noite para o dia porque Deus é justo. Então jamais perca a sua fé. A sua fé é tudo. Se você perder a sua fé, você não vai chegar a lugar nenhum. Não se entregue. O maligno está só esperando assim uma brechinha para ele entrar dentro da sua mente e fazer o trabalho ruim dele. Não se entregue e entenda que no tempo certo as coisas vão acontecer. Um beijo no seu coração, eu vou nessa. Tamo juntos, menino e menina. Tchau, obrigado.